você não sabe o que é dissonância cognitiva e muito menos os males que ela pode trazer para a tua vida. Eu sou o professor Paulo Candea. Fica aqui comigo e eu vou te explicar tintim por tintim o que você precisa saber sobre isso. Se você está entrando aqui no nosso canal pela primeira vez, talvez você possa estar pensando assim, mas peraí, isso é um canal de medicina oriental e o cara vai falar de mente e tal. Sim, e não tem mistério nenhum nisso. Isso é por causa de algo que eu sempre falo, que é o seguinte: existem os acupunturistas e os colocadores de agulha. O que é isso? O colocador de agulha, você chega e diz a ele: eu estou com problema respiratório. O que é que ele vai fazer? Deita aí, vamos colocar umas agulhas e tal. O acupunturista, ele faz o seguinte: se você está com problema respiratório, ele vai investigar a possível origem desse problema respiratório. Por exemplo, os problemas respiratórios normalmente estão ligados à energia de mágoa. Você vai investigar para descobrir, citando um exemplo prático. Anos atrás eu atendi uma senhora que tinha um problema respiratório. E através da anamnese a gente descobriu o quê? Que a origem desse problema respiratório era uma mágoa que ela tinha desenvolvido do pai dela, porque durante o período da gravidez o pai dela tratava mal a mãe. Então, identificamos, foi prescrito o tratamento adequado e ela ficou boazinha, sem precisar colocar uma agulha. Claro que tem os casos que nós usamos agulhas, lógico. Então, isso é para explicar para vocês que o assunto de hoje ele tem tudo a ver com saúde física, saúde mental, saúde emocional. Entendido isso, então vamos para o nosso assunto. A gente vai usar um gráfico do professor Marcos Trombetta, que esse gráfico é perfeito para vocês entenderem a linha de raciocínio. Vamos para ele então. Nesse gráfico aqui, a gente tem esse círculo maior aqui, esse círculo maior aqui em cima, e embaixo esse círculo menor. Vamos entender isso aqui. Nós temos a chamada mente consciente. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: o hemisfério superior é a sua mente consciente, o hemisfério inferior é a sua mente subconsciente. O que é que acontece? Até os 6 anos de idade, tudo isso aqui desse círculo maior é completamente aberto. Não existe essa linha aqui no meio separando uma da outra. É tudo aberto. Até os 6 anos de idade, o que você fala para a criança, ela aceita, ela assimila. Você fala de lobisomem, a criança acredita no lobisomem. Você fala no bicho-papão, a criança acredita. Então funciona mais ou menos da seguinte maneira: toda informação a criança recebe pela mente consciente. E essa informação ela vai sendo jogada pouco a pouco na mente subconsciente. A partir dos 6 anos, não existe mais essa liberdade toda de passagem da informação da mente consciente para inconsciente. Não. A partir dos 6 anos de idade, a criança começa a desenvolver a mente analítica. É quando ela começa a analisar toda a informação que ela recebe. De tal maneira que chega numa determinada idade, não adianta você chegar para uma criança e tentar convencer ela que existe mula sem cabeça, porque ela não vai acreditar, pois já foi formada a mente analítica dela. Tá certo? Muito bem. Aí aqui embaixo a gente tem o círculo menor, inconsciente, corpo. Por que isso? A partir de uma certa idade, de tanta repetição de uma série de ações, de atitudes, que o nosso corpo acaba funcionando
como uma, vamos dizer assim, extensão da nossa mente inconsciente. Isso é natural. Mas o que importa para a gente agora é o seguinte: como eu disse, a partir dos 6 anos de idade, essa mente analítica ela vai se formando, vai se solidificando. Como eu disse, que chega um ponto que você tenta falar sobre a mula sem cabeça e a criança não vai e a criança ela não vai acreditar, porque a mente analítica dela já foi formada. Então, dito isso, vamos agora para a dissonância cognitiva. O que é que acontece? A dissonância cognitiva ela é como se fosse um curto-circuito no cérebro. Eu vou explicar. Por exemplo, um exemplo bem básico. A criança aprendeu desde pequenininha que o papai ama a mamãe ama o papai cuida da família, o papai respeita a mamãe e vice-versa. Aí ela começa a crescer e começa a ouvir a seguinte informação: homem nenhum presta. Na cabeça dela, a mente analítica, olha só, a mente analítica começa a dizer para ela o seguinte: não, não é assim. O meu pai presta. Esse negócio de homem nenhum presta está errado, porque o meu pai presta. Começa a haver uma briga naquilo que está registrado na mente subconsciente, porque a mente analítica está dizendo para ela: o meu pai presta. Começa a haver essa briga. Só que de tanto ela ouvir essa afirmação, homem nenhum presta, acaba se criando, se essa mente analítica não tiver sido fortemente formada, acaba se criando uma dissonância cognitiva, acaba sendo criado aquele curto-circuito mental. Entendem isso? Eu vou dar um outro exemplo prático. Agora, quando vocês ouvirem esse exemplo prático que eu vou citar, todo mundo vai identificar. Querem ver? Desde pequeno, todos nós, se por exemplo você está na minha faixa de idade, ou até mais novo, desde criança você aprendeu o quê? Existem dois sexos, masculino e feminino. Foi isso que você aprendeu. Mas aí, a partir de um determinado momento, você começa a ouvir o seguinte termo: gênero. Mas você, desde pequeno, ouviu o quê? Sexo masculino e sexo feminino. Da mesma maneira, se a sua mente analítica é forte, você vai dizer para esse tipo de informação o seguinte: a sua mente analítica, ao ouvir essa informação do gênero, ela vai dizer para você o seguinte: quem tem gênero é coisa. Eu não sou coisa, eu sou um ser humano. Ser humano tem sexo, ou masculino ou feminino. Quando a sua mente analítica ela não é forte o suficiente, começa a ser criado, como eu disse, esse curto-circuito cerebral. Esse curto-circuito cerebral causa um monte de coisas que você nem pode imaginar, mas que eu conheço. Porque eu tenho a obrigação de conhecer por cuidar da saúde das pessoas. Saúde mental, emocional, física. Um exemplo de males que a dissonância pode causar. Um dos maiores exemplos e mais importantes. Início do processo depressivo. Quando a sua mente consciente começa a brigar com a sua mente subconsciente, porque começa a haver esse choque, porque a sua mente analítica está dizendo: olha, não foi isso que você aprendeu, não foi isso que você aprendeu. Quando começa a acontecer isso, o que é que vai acontecer? Essa dissonância cognitiva começa a provocar, começa a dar início, como eu disse, por exemplo, a eventos de depressão. Vocês sabiam que pela primeira vez na história da humanidade, essa época que nós estamos vivendo, ano de 2021,
é a primeira época na história da humanidade que os filhos estão apresentando um QI abaixo do QI dos pais? Vocês sabiam disso? Você sabe o que é que seu filho está aprendendo na escola? Você tem certeza que sabe? Você faz como a minha filha faz com o meu neto, acompanhar as aulas online que ele tem? Você faz isso? E aí você pensa, mas eu não tenho tempo. Pois é, isso dos filhos pela primeira vez na história da humanidade apresentar QI abaixo do QI dos pais é consequência de dissonância cognitiva. Um outro efeito que a dissonância cognitiva causa, coisas que são obviamente erradas, você aceitar naturalmente como se fossem verdades. E isso é mais um dos efeitos da dissonância cognitiva. E algo que é muito preocupante. A dissonância cognitiva, ela tem a capacidade de afetar todas as 7 áreas da vida de uma pessoa. Principalmente se você não conhece nada sobre isso, se você está totalmente alheio ao que está acontecendo hoje. Vejam, apenas 7% de todas as informações que nós recebemos são verbais. Só 7%. 93% são não verbais. Isso significa dizer o quê? Que a imensa e esmagadora maioria das informações que você recebe, você nem tem consciência. Então, estando eu muito preocupado com a sua saúde física, mental, emocional, eu vou fazer o seguinte. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, o que é que eu sugiro a você? Vá lá no nosso canal do Telegram, que você vai ter acesso a um e-book que eu preparei já tem algum tempo. E o nome desse e-book é As 10 Estratégias de Manipulação das Massas, de Avram Noam Chomsky. Você vai lá no nosso grupo, faça o download desse e-book, que eu não acho não, eu tenho certeza que você vai olhar para aquilo e vai dizer, meu Deus, como eu estou sendo enganado. Esse vídeo foi só para te fazer começar a pensar que tem muitos problemas que você está tendo na sua vida, não é só no nível físico não, mas mental e emocional, que você nem de longe poderia pensar que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu te agradeço muito, de coração, por ter ficado comigo até agora no vídeo. E te peço, se você gostou do conteúdo desse vídeo, vá aqui embaixo, clique no like, mostre para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. Se você ainda não é o nosso apoiador, aqui embaixo tem o nosso Apoia-se. Também tem os dados da nossa conta corrente, caso você queira fazer alguma doação. E como a gente gosta sempre de dizer, o trabalho que a gente faz ele é feito com amor, com dedicação. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, a gente tem a maior alegria de responder. Coloca aqui embaixo, dá o teu feedback. Então, um grande abraço, muita paz, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.